A semana passada, se lembra, falámos aqui da fibrilhação auricular e do AVC. Qual é a relação entre estas duas coisas? Começámos a explicar o que é a fibrilhação com a ajuda do Dr. Vasco Alves Dias, que está connosco hoje também, cardiologista, mas infelizmente não tivemos tempo de falar deste tema todo e daquilo que era importante saber, ou sabermos todos sobre esta matéria. Portanto, hoje vamos retomar um bocadinho este assunto e vamos começar, doutor, bem-vindo, antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Por recapitular um bocadinho aquilo que se falou aqui a semana passada e o que é isto da fibrilhação auricular e que importância é que isto tem ou porque é que devemos ter atenção a isto em relação aos acidentes vasculares cerebrais. Muito boa tarde. Boa tarde. A fibrilação auricular é a arritmia cardíaca mais comum na população, portanto, e é importantíssima porque a sua prevalência aumenta com a idade e a população está a envelhecer. A partir dos 75 anos estamos a falar de uma prevalência entre 15% a 20%. E porquê é que é importante? É importante porque a fibrilação auricular perde-se o pacemaker natural que nós temos. E estamos a ver aqui o vídeo que já mostramos. Vêem ali as aurículas a contraírem de uma maneira completamente desordenada. E ao não contraírem de uma maneira ordenada e não contraem eficazmente, e pode-se formar pequenos coágulos dentro das aurículas, porque o sangue circula mais devagar, e esses coágulos que depois formam nas aurículas podem sair do coração e ir parar a qualquer parte do organismo, mas habitualmente vão e podem alojar-se no cérebro. E aí é que está a relação com o AVC. Portanto, é uma arritmia que predispõe à formação de coágulos intracardíacos e que depois estes podem, enfim, quase que passear pelas artérias e ir entupir qualquer uma das artérias, mas a mais frequente é o cérebro, e entupindo uma artéria cerebral vai conduzir a um AVC. Portanto, esta é uma maneira... Enfim... Esta foi a explicação que nos deu a semana passada. Não chegámos a falar depois até que ponto é que isto é uma doença, um problema silencioso que aparece de repente e, portanto, apanha as pessoas de surpresa, ou se há alguma forma de antecipadamente conseguir perceber que há ali sinais de que uma situação destas vai acontecer. Infelizmente, por vezes, a primeira manifestação é mesmo o AVC. Portanto, nós só a posteriori é que conseguimos diagnosticar a arritmia. Felizmente, por vezes, esta arritmia dá sinais. Dá sinais ou sintomas. Quais são os sintomas e é que as pessoas têm que estar alerta? Palpitações, portanto, o coração tem tendência a bater com uma frequência cardíaca maior e de uma maneira não ordenada, não bate de uma forma regular, bate irregular. Portanto, as pessoas, os sintomas mais frequentes são palpitações, é a diminuição de tolerância ao esforço, é a dispneia, a falta de ar. E as pessoas, sentindo isso, devem procurar um médico. O médico, a maior parte das vezes, vai-nos observar. E faz alguns exames, em princípio, faz alguns exames, faz um exame físico primeiro, e só numa simples palpação do pulso, nós muitas vezes apercebemos que a frequência cardíaca é elevada ou então é irregular. E depois vamos confirmar com exames auxiliares de diagnóstico. Quais são os exames auxiliares de diagnóstico que nós utilizamos para o diagnóstico desta arritmia? Um muito simples e muito acessível, que é o eletrocardiograma. Portanto, o que é que faz o eletrocardiograma? Faz um registro da atividade elétrica do coração. E aí conseguimos fazer perfeitamente o diagnóstico desta arritmia. O problema desta arritmia é que ela muitas vezes, e é o tipo de fibrilação auricular que nós chamamos fibrilação auricular paroxística, ela entra e sai. Portanto, a pessoa pode ter tido palpitações, mas quando chega ao médico, olha, doutor, eu tenho tido muitas vezes, o meu coração acelera... Mas já não tem. Já não tenho. Portanto, e nós temos também outras armas para... E aí o eletrocardiograma aí já não vai ser normal. Mas aí o cardiologista tem que ir à procura e temos outros exames, nomeadamente, por exemplo, um que nós utilizamos, e tem aqui também a fotografia, que é um Holter. E o que é um Holter? É um pequeno aparelhinho que a pessoa leva com ela para casa e pode estar entre 24 e 48 horas com um aparelho a registrar continuadamente todos os batimentos cardíacos, a atividade elétrica cardíaca, e por vezes apanhamos. Às vezes também não apanhamos. Portanto, existem também uma técnica que são os registradores de eventos, que a pessoa pode estar uma semana, 2 semanas, e às vezes não é fácil. Há um estudo muito interessante, e tem havido agora evidência crescente da relação com a AVC, nomeadamente sendo o culpado da fibrilação auricular. As pessoas que chegam a um hospital com AVC fazem todos eletrocardiograma. E muitos apanhamos a fibrilação. Noutros não, mas continuando a fazer uma monitorização contínua naquele paciente, muitas vezes a fibrilação auricular manifesta-se. E a partir do momento em que nós temos o diagnóstico, é muito importante que podemos tratar. E pronto, foi o que nós
Não falamos outra vez, e é muito importante. O tratamento, o médico cardiologista, quando tem o diagnóstico de fibrilação auricular, nós vamos ter que ter uma preocupação, e que a balança é interessante, porque o que é mais importante é nós nos preocuparmos com prevenção cardioembólica. O que é prevenção cardioembólica? É nós tentarmos diminuir a probabilidade de AVC. O que mata na fibrilação auricular é o AVC. Muitas vezes a pessoa sente-se mal, eu costumo dizer que nós chamamos de morbilidade. Tem palpitações, tem falta de ar, isso não mata. A pessoa sente-se mal. O que mata são os tais coágulos que se podem formar dentro do coração e que depois, embolizando, pode dar um AVC e às vezes não mata, mas é como se matasse, porque muitas vezes as sequelas são muito capacitantes. O que é que nós temos em termos de armas para prevenção cardioembólica? Temos fármacos, são medicamentos, e que vão, eu costumo dizer aos meus pacientes, uma forma para lhes explicar, nós vamos tornar o sangue mais fino. Portanto, são medicamentos que agem nos fatores de coagulação do nosso organismo. Diminui a capacidade do sangue de coagular. É isso, não é? Sim, portanto, são pessoas que depois, portanto, também temos de ter cuidado, que sangram com mais facilidade, também têm risco hemorrágico, vamos pôr o sangue mais fluido, entre aspas. Mas é preciso controlar isso, não é? Sim. Não pode ser o efeito contrário. Sim, mas, salvo raras exceções, o risco hemorrágico é completamente ultrapassado pelo que a pessoa pode beneficiar em termos de prevenção cardioembólica. Porque existe medicação, em primeiro lugar, para prevenir o AVC, que vai passar por fármacos, por medicamentos que vão tornar o sangue mais fluido e evitar. E depois, além disto, portanto, a preocupação principal é a prevenção cardioembólica, portanto, é identificarmos a arritmia e vemos quando tem indicação para iniciarmos essa medicação, e depois também, isto é o que vai salvar a pessoa, mas também temos que nos preocupar com os sintomas da pessoa. Porque muitas vezes é incapacitante as tais palpitações, a tal falta de ar, o tal cansaço. E para isso temos também medicamentos que usamos para tentar retirar a arritmia e temos outras técnicas mais modernas, o que nós chamamos, temos medicamentos que é a terapêutica farmacológica, a abordagem farmacológica e não farmacológica. A farmacológica nós usamos fármacos para tentarmos retirar a arritmia. Na farmacológica, eu trouxe aqui um exemplo até engraçado, que por vezes quando eu falo aos meus pacientes, eles ficam até um bocadinho assustados, que é uma forma de, enfim, na prática é mesmo como se fosse um choque. Portanto, nós temos terapêutica farmacológica que é que tentar fazer cardioversão com, e temos aqui um exemplo, sim, estamos a ver um paciente monitorizado, está com fibrilação auricular. Fazemos isto sob anestesia geral, que habitualmente o doente está a dormir durante 2 minutos. Podem ver que estão aquelas pás em cima do peito do nosso paciente, que é onde é que vai ser administrado a corrente elétrica. Isto é técnica, nós vamos, e viram agora... que a gente vê quando é para reanimar. Nós temos duas formas de fazer. Podemos fazer com as pás, ou então temos uma forma, enfim, não temos que estar nós próprios em cima do paciente. Usamos mais isto é muito controlado, não é? Sim, e isto faz o quê, este choque? Isto é que eu costumo dizer, que isto faz como se fosse um reset, um reboot ao nosso sistema elétrico. Portanto, a fibrilação auricular é uma anomalia da nossa eletricidade natural que nós temos no coração, e com este choque tem uma porcentagem de sucesso superior a 90%. Ah, é? Sim. E as pessoas deixam de fazer a fibrilação? Tem um pequeno problema, que é a taxa de recorrência. Portanto, pode voltar mais tarde. Portanto, o principal há uma reincidência, é isso? A pessoa, temos que preocupar com prevenção cardioembólica, os fármacos para prevenir a formação de coágulos. Mesmo depois disto, nós não vamos deixá-lo, porque sabemos uma questão de segurança, que pode voltar. Exato. A maior parte das vezes, muitas vezes a pessoa aguenta-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes mais até, porque nós também depois temos fármacos que usamos para prevenir a recorrência da arritmia. Exato. Esta aqui é muito eficaz, já usamos há muito tempo, é segura, embora explicar às vezes a um doente, olha, vai levar um choque para tratarmos. Não é fácil nós explicarmos isso. O facto de dizer que eles estão a dormir já ajudou um bocadinho. Mas não é fácil. Mas é uma coisa que nós fazemos eletivamente, fazemos com toda a segurança, tem uma taxa de complicações quase nula. O paciente, na prática, está a dormir 2 minutos, faz a cardioversão e no início da tarde está em casa. Portanto, é uma coisa que nós habitualmente fazemos de manhã, também fazemos já se faz regularmente este tipo de tratamento? Sim, fazemos isto. Existem outros tratamentos também, aí já são mais avançados, são mais invasivos, quando a terapêutica, que usamos sobretudo quando a terapêutica farmacológica não tem eficácia, quando a cardioversão não tem eficácia também, que nós chamamos técnicas de ablação. Aí já usamos
enfim, é um procedimento muito mais invasivo, internamento hospitalar, a pessoa tem claro, usamos são por situações catetriz. mais ponderadas, Sim, não é? sim, Quer sim, pelo sim, médico, sim, quer sim. pelo paciente. Sim. Vasco Alves Dias, muito obrigada por ter vindo mais uma vez à Sociedade Civil e por nos ter explicado até ao fim esta matéria que era importante nós conhecermos sobre a fibrilação auricular e a sua ligação com o AVC.